Bem-vindos, jovens, tudo bom? Vamos dar entrada no nosso curso de Sociologia, tá certo? A Sociologia, diferente da filosofia, ela não nasce tão ligada às civilizações ocidentais no mundo antigo. Enquanto a filosofia tem seu berço das influências do Oriente, que chegaram até Grécia, e na Grécia Antiga ela começou a ganhar corpo, tá? Como já foi visto na aula anterior, na Sociologia ela tem a ver com o nosso mundo muito mais moderno, tá? A Sociologia ela nasce no contexto da Revolução Industrial e das influências que o racionalismo e o empirismo ganharam com a mudança de comportamento sobre a razão, sua utilização e os aspectos que acabaram sendo gerados no que a gente chamou de iluminismo. Aquelas influências, tá, do novo comportamento da ciência, do uso da ciência e da transformação da ciência como uma verdade objetiva e não mais como uma verdade de proposição de fatos, mas como algo que possa ser comprovado cientificamente, a preocupação de trazer a ciência para o know-how da verdade e a melhoria das técnicas do cientificismo, juntamente com a mudança de comportamento notório, tá certo, das relações sociais pós-revolução industrial, fizeram um novo questionamento aparecer. Uma ciência que tem como propósito estudar o comportamento da sociedade, e não do indivíduo, mas da sociedade. A sociologia, ela sempre tende a estudar em sociedade, ok? Quando a gente tem as ações individuais, a gente vai ter ciências auxiliares, como a psicologia, por exemplo, a antropologia, tá? Então, esse estudo da ciência humana transformou a sociologia nos seus dois grandes fundadores, Augusto Comte e Émile Durkheim, nas figuras que vão trazer, à luz da sociedade, uma nova ciência para a análise do comportamento humano. Não nos interessa apenas agora como a gente percorre os nossos processos históricos, como a gente se relaciona com o planeta através da geografia, como a gente tem a ideia sobre o planeta, como a filosofia, tá? E mais lá na frente o pensamento da gente mesmo sobre os nossos problemas com a psicologia, mas como a sociedade se comporta. E é notório para Comte e para Durkheim, que são os berços da sociologia, os fundadores dessa ciência, é bem claro que eles acreditam que a nossa sociedade pode ser colocada dentro de regras. Regras bem estabelecidas, regras que têm um propósito, a ordenação, o controle, o processo de uso da sociedade para um fim específico. Esse processo fez com que o Comte chamasse a sociologia de física social. Do mesmo jeito que a gente tinha as leis da física moderna, as bases da física, com as suas teorias e suas fórmulas, que iam reger todas as ações, tá? Como força, massa, aceleração, gravidade. A gente vai ter, segundo Comte, uma maneira de estudar a sociedade para tentar controlá-la melhor, para evitar erros e para corrigir os problemas sociais. Essa física social criou para o Comte a teoria do positivismo. O positivismo é, para ele, uma religião humana. A sociologia tem o princípio de, através da ciência, trazer para a gente uma percepção de que a humanidade precisa reger-se como um processo religioso, seguir ordenações para que a gente tivesse um fim melhor, tá? Esse princípio tem como ideia o amor. Para o Comte, o amor seria a ideia que inicia o processo do estudo da sociedade. Nós tínhamos uma preocupação com a relação do ser humano. Essa preocupação precisa ser mantida sob uma ordem bem clara. A manutenção de uma ordem que tem como princípio o amor levaria como fim último ao progresso, tá certo? Quando a gente fala, inclusive na bandeira da instituição do Brasil, ordem e progresso, e a gente sabe que isso é uma teoria do positivismo, do Comte, o que quer dizer ordem e progresso? A ordem é todo e qualquer controle social que tenha como base a ciência, a preocupação em manter a sociedade harmoniosa,
O amor aqui tem a ver com harmonia. Evitar os conflitos, evitar as revoluções, evitar a violência, ok? Essa harmonia que principia a ordem para manter a sociedade sob controle levaria a uma sociedade progressista. Toda essa teoria precisa da ciência. Como a gente disse anteriormente, para ele, a sociologia é uma física social. Tranquilo? E ele, para entender e explicar melhor a teoria dele do positivismo, deixa bem claro que toda vez que a gente falar no ser humano, sempre lembrar que o ser humano, ele é um ser móvel. Essa mobilidade humana torna ele imprevisível. Então, se uma sociedade não for regida por ciência e não tiver ordenação, para o Comte ela nunca chegará a um fim positivo, a um fim progressista. Por quê? Porque se você não usar a ciência no controle da sociedade, você vai esquecer do processo da imprevisibilidade. E esse processo da imprevisibilidade humana, da mobilidade contínua do ser, faz com que ele precise ser ordenado. Ok? Professor, eu não consigo visualizar o que o senhor está falando. Vamos dar um exemplo para você entender. Quando a gente pega o trânsito, se nós tirássemos as faixas, tirássemos as placas, os sinais e as leis, esse trânsito tenderia a ser mais ou menos harmonioso? Concorda comigo que seria menos harmonioso? Teríamos maior tendência a colisões, a disputa por espaço, porque você nunca saberia de quem é a vez, de quem é a prioridade, por onde passar. Então a gente tem que criar uma ordenação. Daí vão vir as regras e as leis, a legislação de trânsito. Mesmo com a legislação, com as regras, com as faixas, com os sinais, com os sistemas de punições, mesmo assim, é possível burlar? Sim. Por quê? Porque nós temos sempre dentro da condição humana a imprevisibilidade. Sempre vai ter alguém que vai fazer algo fora dessa regra. Por isso que, para o Comte, o único Estado que funciona é um Estado que pense nessa regra, mas que use uma ciência muito bem desenvolvida para colocá-la em prática. Por isso que ele acha que nós passamos por 3 estados. E o último estágio de Estado é o Estado positivo, criado por ele, Comte. Nós já usamos para controlar a sociedade o Estado teológico. As civilizações antigas, quando surgiram os impérios teocráticos. Nesse tipo de civilização, o que nós tínhamos era a condição de que a religião era responsável pela harmonia social. A religião é que exercia essa ordem. Qual é o problema desse Estado teológico? É que o ser humano, se não for usado juntamente com a ciência, apenas a base religiosa para o Comte é insuficiente para controlar as ações humanas. Chegará um momento que naturalmente o ser humano irá questionar a autoridade religiosa porque ela não se faz presente. O questionamento da autoridade religiosa enfraquecerá esse sistema e o Estado teológico vai cair. Ou, se o Estado teológico, um Estado, tiver uma aglomeração social, vários grupos têm várias fontes religiosas. Essas fontes vão entrar em conflito, perdemos a harmonia e, de novo, esse Estado falha. Passamos, então, pelo Estado metafísico, que ele fala, por exemplo, na época do Renascimento. Quando você soma a ciência e a percepção religiosa. Nesse Estado metafísico, geralmente os Estados são teocêntricos. O Estado teocêntrico ele tem uma base religiosa, mas ela não é mais a responsável sozinha pela ordem. No Estado teológico, a religião é a única ordem que nós temos de controle. No Estado metafísico, a religião se faz presente juntamente com a ciência. Mas como a gente não prioriza a ciência, para o Comte, de novo, esse Estado tende a falhar. Somente um Estado cientificista, que tem a preocupação de ordenar e controlar o ser humano pelo princípio da harmonia, seria capaz de nos levar ao progresso. Portanto, esse Estado, ele chama de positivo, ok? Você pode chamar também de positivismo. Beleza? Professor, quem não seguir esse Estado será punido porque não principia a ideia de harmonia. Lembrando que amor não é necessariamente perdão para a sociologia. O amor tem a ver com manter as relações harmoniosas. Os Estados têm sistemas de punição justamente para controlar essas relações harmoniosas.
O Emile Durkheim trabalha com a seguinte ideia. Primeiro, a sociologia só teria sentido, essa física social, se você tratasse o objeto de estudo com completa objetividade. Você não pode trazer para nenhum dos seus objetos de estudo suas relações pessoais, tá? Você não pode trazer os seus juízos de valor moral. Você não pode apresentar um sentido de valor moral para aquilo que você está estudando. Você tem que fugir do senso comum. É natural que a gente tenha percepções prévias de qualquer assunto. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre violência. E aí a gente tem uma visão prévia, sem ser de base científica, sobre quais são os problemas que a violência traz e quais são as soluções para resolver esse problema. O Emile Durkheim não concorda com isso. Ele acha que se a gente continuar assim, nós não iremos resolver os nossos problemas sociais. A sociologia é uma ciência, então temos que fugirmos do senso comum, fugirmos das ideias de juízo de valor, porque elas interrompem a sua capacidade científica, elas criam uma limitação de raciocínio, e nós não podemos levar em conta nossas tendências políticas como critério científico. Chegará um momento que nossas tendências políticas nos levariam de novo a fugir do princípio racional da científica. Tá? O princípio racional científico é buscar o objeto de estudo como foco e não trazer ele para as questões pessoais. Então, teremos que abandonar nossas percepções políticas de valor moral e o senso comum. Essa junção de valores transformaria a ciência da sociologia em algo objetivo e claro. Sempre isolar da ideia da manifestação do indivíduo, tá? Se a gente fosse pensar assim, deixa eu deixar mais claro aqui, o Emile Durkheim trabalha com a ideia de que nós somos passivos diante do que fazemos. Nós não cometemos uma ação social plena. Nós somos vítimas dos fatos sociais. O poder da coletividade se impõe sobre o indivíduo, tá? Esses fatos sociais, que são maiores do que o próprio indivíduo, sempre são coercitivos. Coercitivo é aquele que se impõe. É uma imposição. Então, se é coercitivo, ele exerce poder. O poder é coercitivo e o coercitivo é o próprio poder, tá? Ele exerce um controle sobre você. Esse fato, ele pode ser anterior. Ele acontecia antes de você nascer. Por exemplo, quando você nasce dentro de um contexto. Você nasceu negro no Brasil colonial. Você vai nascer dentro de um contexto, de um fato social sobre o racismo. O racismo, para ele, é exercido como um fato social. Ele se exerce sobre o indivíduo porque ele é anterior ao indivíduo. Ok? Ele é coercitivo porque ele exerce um poder sobre você, são as leis, por exemplo, o Estado. Ok? E ele pode ser geral. Tem a ver com as condições comuns, por exemplo, as nossas tradições. Uma mulher no mundo muçulmano, ela sofre o fato social dela ser mulher e os traços comuns de tradições e hábitos fazem dela uma figura sem direitos políticos, sem direitos sociais. Por ser mulher, é anterior a ela, é coercitivo, é geral. Esse fato social condiciona o que a gente faz. Então não é a gente quem condiciona o ato, é o fato social quem condiciona a ação do indivíduo. E condiciona por rejeição. Às vezes, esse fato social é tão coercitivo que a gente reage, tá? E rejeita. A gente pode agir por diferenças culturais. É muito comum, por exemplo, o preconceito. O preconceito para o Durkheim é um fato social. Tá certo? Somos preconceituosos e agimos de forma preconceituosa por quê, professor? Por causa das diferenças culturais quando elas são expostas ao ser humano. A gente reage a essas diferenças culturais. E a gente pode reagir aos fatos sociais por punição. Muitas vezes agimos por causa da punição da lei. Por exemplo, no trânsito, é muito comum quando há a existência de um fotossensor, as pessoas freiam. Porque ele vai trazer a punição. Então a sua ação foi condicionada pela punição. Se ali não tivesse o fotossensor, você continuaria acelerando. Porque você não iria ser coagido a fazer algo. Você foi coagido pelo sistema de punição. Quem não segue os fatos sociais, quem não é regrado, quem não é controlado, passa
a agir de forma fora da regra. Aquele que foge à regra, eu chamo de anomia social. A vem de negação e nomia vem de norma. Então, aquele que nega as normas, aquele que não segue o fato social, aquele que não é controlado por rejeição, por diferença, por punição, passa a ser um anômalo. Essa figura de anomia social, ela é percebida pela regra. A regra é criada para que eu consiga perceber quais são as anomias. E aí eu crie métodos para anular essas anomias. Ok? Beleza? Então, o papel da anomia acaba servindo, quando a gente percebe a anomia, acaba servindo para ser criada uma nova regra para impedir que ela se repita. É muito comum, por exemplo, nas atividades desportivas, que quando acontece algo trágico com um atleta, a gente perceba que aquela regra é incapaz de impedir tal ação. Então a gente vai ter que criar uma nova regra para criar um novo sistema de punição para evitar essa anomia. Tranquilo? Beleza? E aí, o Émile Durkheim também, ele vai propor uma organização das sociedades, tá? Quando a sociedade se organiza, ela age de acordo com o que ele chama de solidariedade. A solidariedade é a soma das organizações das sociedades. Então ele separa duas organizações sociais. As solidariedades de organização mecânica e de organização orgânica. Orgânica funcionando como um organismo vivo e a mecânica como uma máquina. Portanto, quando a gente tem uma máquina, a máquina já de cara, já te dá a dica que nesse tipo de solidariedade, ela é substituível. É uma organização social onde os grupos que a compõem podem ser substituídos por outro, assim como uma máquina pode ser substituída por outra. Ok? Na solidariedade orgânica, nós temos uma maior complexidade. Então, quando você tem um indivíduo que funciona como um organismo vivo, se ele morrer, ele fará muito mais falta à estrutura que aqui existe. Tranquilo? A solidariedade mecânica, ela acontece quando os indivíduos têm funções comuns, como, por exemplo, em comunidades indigenistas, onde os índios, por exemplo, os homens tinham uma função e as mulheres outra. Então, não é o homem A ou B, os homens têm a mesma função e as mulheres todas cumprem a mesma função. Então, eles têm funções sem rígidas divisões do trabalho. Aqui é papel de homem, papel de mulher, papel de criança, papel de idoso. E esse tipo de sociedade, para ele, se rege de forma tão mais simplória que caso alguém não cumpra as regras, caso alguém pratique a anomia, a gente tem que punir imediatamente e violentamente aquela pessoa na frente do grupo. Professor, então, para o Émile Durkheim, a pena de morte funciona? Sim, para sociedades que se regem pela solidariedade mecânica. Porque como a pessoa pode ser substituída, aquele que comete o crime, se for punido com a morte, a sociedade continua se desenvolvendo, tá? Seguindo as suas mesmas condições. Porque aquele indivíduo é apenas uma peça da máquina que vai ser substituído por outra, já que as funções não são tão complexas. Quando você tem a solidariedade orgânica, as funções são mais específicas, você tem uma rígida divisão do trabalho. São as sociedades mais modernas, onde cada pessoa, cada indivíduo, ele cumpre um papel específico. Esses papéis específicos tornam ele uma figura que precisa ser mediada caso cometa algum crime. Não só ele tem uma função específica, como até na hora de puni-lo, você tem que formalizar a punição e mediar. Você tem que pesar a punição. Porque se aquele indivíduo ele tiver uma função específica muito importante para o grupo e ele for punido, por exemplo, com a morte, o grupo todo perde. Ok? Porque as funções estão conectadas uma à outra. Tranquilo? Beleza? Seriam as diferenças básicas da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica por Émile Durkheim. Valeu, gente. Até a próxima aula.
Música